Olá a todos os internautas e a gente está por aqui no Vigo Podcast para conversar sobre o agronegócio. Estamos recebendo um convidado para lá de especial, muito querido, um grande amigo, nosso amigo Ionas Carvalho. Vamos falar sobre a Troncos Santana. Você hoje vai conhecer a Troncos Santana. Aqui ao meu lado, o blogueiro Jair Sampaio, querido blogueiro. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Uma feliz festa de Santana para todo mundo. E uma data especial como essa não poderíamos deixar de trazer para a gente conversar. E vamos já direto ao assunto aqui. Vamos falar com Ionas. Ionas tem uma empresa que nasceu em Caicó. Nós já conversamos com ele aqui em off aqui. A empresa nasceu em Caicó. Chama-se Troncos Santana. E o nome é bem sugestivo, né? Em homenagem à nossa padroeira Santana. Então a Troncos nasceu em Caicó, mas ela hoje atende a todo o Brasil. Então nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso aí. Jonas, seja bem-vindo, boa tarde. Obrigado, Jair, obrigado, Max. Boa tarde a todo o pessoal. Então, a Troncos Santana, como você mesmo já citou, nasceu aqui no Seridó, essa região que tanto amo. Eu não sou da região, eu sou Potengi, sou natural de São Paulo do Potengi. Mas hoje a região do Seridó me adotou. Hoje eu me sinto filho do Seridó, até por conta do tempo que aqui estou, né? E muita gente, eu agradeço muito o convite de vocês, justamente porque, como eu já tinha falado aqui, o nosso equipamento, a nossa indústria, ela não é algo comum de se ver como um posto de combustível, uma farmácia, um supermercado, enfim. Os nossos equipamentos, antigamente era-se trazido muito da região sul, né? Santa Catarina, São Paulo, Uberlândia, Minas Gerais, o Triângulo Mineiro hoje é digamos assim, o porta-aviões para o Brasil nesse equipamento que hoje produzimos em Caicó, né? Troncos Santana, muita gente pergunta o porquê eu vim para cá e o porquê do nome Santana. Inclusive, era essa a pergunta que eu iria fazer. Por que o nome Santana está atrelado e por que também este nome foi idealizado? Troncos, essa aglutinação, Troncos Santana. Essa história do Troncos Santana tem muito a ver com fé. Eu costumo dizer que eu não tenho religião. Religião foi algo criado pelo homem. Mas eu creio num Deus responsável por tudo isso aqui, né? E eu fui convidado uma vez para uma missa da Ermídia, que até hoje eu vou, né? E lá não tinha nada a ver com Santana. Lá não era a paróquia de Santana, não tem nada a ver. O padre Jonilson, né? E fui a convite de uma amiga, e meu ramo era construção. Eu já trabalhava apesar de ser bisneto de pecuarista, neto de pecuarista e filho de pecuarista, né? Eu já era desse ramo, já respirava aí, já criava equinos e assim por diante. Mas o meu ramo mesmo, quando eu comecei a minha vida de empreendedor, foi com Daniel Salles, em Natal, no ramo da construção civil. Não tinha nada a ver. Nisso, na crise ali dos meados de 2015, a crise que afetou mais, o primeiro setor foi a construção civil. E eu comecei a migrar para as representações, né? Uma coisa muito interessante que eu saí da construção civil para ir representar cordas. Uma coisa que não tinha nada a ver, né? Com isso, essas cordas elas foram me puxando automaticamente para o ramo da pecuária, né? E um dos meus carros-chefes nessa empresa de representação, que antes se chamava Carvalhos Representações, um dos carros-chefes era o tronco de contenção. Aqui só existia uma marca, né, que predominava a região, era muito conhecida, ainda é muito conhecida, e tudo tinha que vir de São Paulo, era tudo mais difícil, questão de assistência, enfim. E eu comecei a trazer outra marca para cá. Com poucos meses, eu passei a ser líder de vendas, dentro dessa marca, eu passei a ser líder de vendas na região, no estado do Ceará, no estado da Paraíba e no Rio Grande do Norte. E por incrível que pareça, a região que eu mais vendi foi a região do Seridó, né?
Com isso, eu passava mais tempo aqui no Seridó, aqui em Caicó, do que mesmo em Natal, quando começou a gente instalar os equipamentos. E nisso, como eu costumo dizer também, que existe amigos, é mais fácil um cliente se tornar um amigo do que um amigo se tornar um cliente, e aqui eu fiz muita amizade. Por exemplo, uma das pessoas que eu tenho um carinho muito grande, e foi também quem colocou esse voto no meu coração, foi Junião da JM Frios. Era um cliente que virou um grande amigo, segui muitos conselhos dele, tanto que aqui em Caicó a gente está hoje instalado. E a convite dessa minha amiga, fui para essa missa da Ermida, né? E lá eu me senti tão acolhido nessa missa, e eu estava passando por uma situação meio complicada no ramo da representação, onde eu estava saindo de um ciclo de representação desses equipamentos. E eu, ali, em meio àquela missa, eu fiz um voto a Santana, né? Eu fiz um voto a Santana e disse, Santana, eu não sou católico, e sou evangélico, sou católico, sou tudo, mas eu estou em uma cidade onde as pessoas é muito devoto da senhora, tem um carinho muito grande, e eu vi aquela fé nas pessoas de Caicó quando se falava no nome Santana, né? E comecei a me aprofundar no nome, o porquê, o quem era, qual era a figura, qual era a figura católica que ela... enfim, fui me aprofundando. Nisso, eu cheguei e fiz um voto com ela ali, caladinho, só eu, sentado naquela cadeira. Estávamos em meio o ano pandêmico, né? E então não se sabia a data exata, às vezes colocava-se uma data, no mesmo tempo tirava essa data, por conta que estava naquele ano pandêmico, libera aqui, solta aqui, prende isso aqui, e nisso tinha festa de exposição daqui de Caicó. Então esse voto foi feito a ela, era para o mês de julho, se eu não me engano, que estava previsto, né, por conta do ano pandêmico. E eu fiz esse voto para Santana. Digo, se eu conseguir lançar o meu equipamento, eu deixar de representar, de distribuir, e eu conseguir fabricar esse equipamento em Caicó, Santana, meu voto é contigo. Eu vou colocar seu nome. Essa missa foi no domingo, óbvio. Na segunda-feira eu recebi o edital, que a feira não ia ser mais em julho. A feira só faltava 28 dias. Tinham liberado, a governadora tinha liberado, e a feira só faltava 28 dias. Eu disse, eita, Santana, agora é com a senhora aí, se vira. Então, ela me surpreendeu. É uma coisa que hoje eu voltei, que eu sou do berço católico, eu voltei àquele fervor pelo catolicismo, e por que não ser devoto de Santana? Não só o nome da empresa, mas eu confesso a vocês que tudo que eu peço à minha avó, eu chamo ela de minha avó, ela não, assim como toda avó tem aquele carinho dobrado, que é de mãe 2 vezes, ela me concede. Lógico que eu não vá dar trabalho a ela lá na frente. Então, ela me concede. Então, é por isso do nome Santana, né? E por isso que hoje o Tronco Santana está... Então, eu respondi 2 perguntas aí em uma só. Por isso o nome Santana. Jonas, e você realmente acha que a atividade forte aqui da região Seridó, Caicó, é realmente a pecuária, o agronegócio? Hoje eu creio que não, mas não deixa de não ser um dos pivôs, dos pilares. Eu tive conversando semana passada com o Dr. Tiago Dias, e a gente conversa muito sobre isso, por ser da região. E aqui, eu sou fã do seridoense, Jair, por conta que aqui, principalmente o pecuarista, ele tira leite de pedra, né? Eu sou fã do pecuarista, daqui da região do Seridó. Por quê? Nós temos a região litorânea, o semiárido mais próximo ao agreste ali, que tem mais condições para a pecuária e não gira, não funciona como aqui o Seridó. Não é à toa que aqui foi eleita a maior bacia de leite do estado, né?
Óbvio, precisamos de mais incentivos, de nossos governantes e assim por diante. Aquele olhar carinhoso, eu creio que tinha como... Se tira, hoje o nosso maior laticínio é o Sertão Jucurutu, é aqui em Jucurutu, né? Um dos maiores, uma empresa hoje que a gente, hoje o Rio Grandense, o Potiguar, pode-se ter com orgulho de dizer que tem uma das empresas maiores de laticínio no Rio Grande do Norte, né? E é no Seridó, não é puxado mais para o lado de Ceará-Mirim, enfim. Jonas, a gente, pelo que você tá esclarecendo sobre a Troncos, não sei se você falou ainda já para o pessoal que está nos assistindo, o começo você já traduziu aqui para a gente aqui. Você estava falando até da dificuldade da Troncos em conseguir mão de obra especializada, né, aqui em Caicó. Isso. E da sua alavancada nas vendas, você tem um cliente muito potencial, que é Mano Walter, né? A gente tem acompanhado aqui pela sua página. Mas o que você pensa a partir de hoje com essa dificuldade de mão de obra, mas e sua empresa em ascensão a nível de Brasil? Então, é muito orgulhoso também para mim, que poucas pessoas também, é de muito orgulho para mim, que as pessoas também saibam que essa empresa, que poucos sabiam, o equipamento, como é que funcionava, o que era um tronco de contenção. Muita gente via um anúncio, via um carro adesivado, via esse equipamento passando e não sabia. Poxa, mas isso vinha do Sul e tal. Então, é um orgulho para mim ter nascido essa empresa em Caicó e ela hoje, Jair, ela em cada estado brasileiro tem, a não ser um equipamento da Tronco Santana fabricado em Caicó. Isso é de muito orgulho. Mas, como todo crescimento, como todo desenvolvimento, a gente, muitas das vezes, temos que sair do lugar que limita a nossa visão e que amarra nossos pés. Então, hoje, nós temos uma filial, conseguimos abrir agora, já está com 2 meses isso, em Uberlândia, Minas Gerais, né? Eu conseguia ter um preço por conta da logística, tudo é lombo de caminhão, o custo de produção desse equipamento aí não é barato, por conta que estamos falando de madeira, de ferragem, parafuso. Você quer saber o que eu estou falando, é só ir no material de construção. É simples. E a mão de obra. E tudo é dependioso. Né? Não é como uma carta, um celular que você manda pelo Sedex, não. Tem que ir lombo de caminhão. Aí lombo de caminhão, é só BR? Não, é fazenda. Por exemplo, a gente está no período, eu estava instalando os equipamentos na Bahia, e a gente lá está no período de chuva. Caminhão tomba, caminhão atola. O cliente chega, o bendito cliente, o abençoado, diz, olha, passa até Ferrari. Aí você chega lá, você vê que a situação não é estrada ruim, acesso ruim. E então, hoje, aí vem a questão da matéria-prima, a mão de obra, muito complicada. Hoje, nosso país passa por uma dificuldade com mão de obra. Isso é fato. Todo empreendedor que está me assistindo sabe disso, sabe do que eu estou falando. Mas, como a gente conseguiu expandir, aí conseguiu controlar, né? Estávamos atrasando muitos equipamentos, devido no que cresceu, a mão de obra não conseguiu acompanhar. Tá entendendo? Então, graças a Deus, hoje não é só Caicó, já estamos em Uberlândia, Minas Gerais, e vamos ver onde é que até que vai dar, né? Que seja feita a vontade de vovó Santana e do Criador. Mas jamais a empresa vai sair de Caicó, né? Não pretendo que não saia daqui, não. Aqui nem... Lembra que você tem a promessa. Tem a promessa. Jonas, como você se sente com a Troncos Santana expandindo todas essas fronteiras, tendo clientes importantes, como é o caso desses artistas que têm uma vida atrelada ao agronegócio, ao homem do campo, como o próprio Mano Walter, vamos dizer, como exemplo? Vixe, é uma coisa assim, é gratificante. É gratificante. Um detalhe que faz 12 anos que eu estou nesse ramo de tronco de contenção e balança bovina.
né? Ela não começou ontem. Isso, como todo, você tem que ter um treinamento, você tem que saber. Hoje, se você me perguntar aqui, Jonas, me fala do tronco de contenção. Eu vou lhe explicar bem direitinho. E você que não sei nem o que é que ele está dizendo, entendeu? Mas tem 12 anos que estamos de estrada, né? Jonas, e a Tronco Santana passei a fabricar, já vai para 3 anos, já, graças a Deus. E no tocante à pessoa de Mano Walter, você falou numa pessoa que, cara, ele não era um cliente. Eu cheguei a vender um equipamento para ele, eu não sabia nem que ele era o Mano Walter. Ele se apresentou como cliente. Depois eu vim descobrir quem era. E ele soube da minha história. E o mais interessante é que a humildade daquele cidadão, daquele ser. Hoje, Mano Walter, não só para Tronco Santana, mas para mim faz parte da minha vida de uma coisa que eu não tenho explicação. É um irmão, é um amigo, é uma inspiração, certo? Através dele veio vários outros canais, né? Hoje conheço o pai, o irmão, tem aquele carinho, aquele contato, então virou de fato uma amizade, né? Temos projetos com Wesley Safadão, mas a pessoa o artista que eu me identifiquei mesmo, assim, de questão de amizade, foi Mano Walter. Inclusive, ele chegou para mim, sabendo da minha história, ele chegou para mim e falou, Vaqueiro, eu vou botar a sua empresa debaixo do braço. E assim ele fez. Naquele dia eu me arrepiei. Tem um detalhe que Cíntia disse, olha, pelo amor de Deus, não vai falar isso não, mas a gente tem que dizer muitas das coisas, né? Ele só ligava para mim, chamada de vídeo, e o detalhe, você estava no banheiro. Todo dia de manhã, nem que seja 1 ou 2 vezes por semana, ele ligava para mim. Eu estava sentado no vaso, no trono da gente, era no banheiro, entendeu? Mas, e ficou aquele carinho, ficou aquela coisa. O pai dele, seu Djalma, uma pessoa, uma figura maravilhosa, o irmão Diogo, enfim. O Mano Walter para mim hoje é mais que um irmão. A Bíblia diz, né? Há amigos mais chegados que irmãos. E ele, com certeza, é um mais chegado do que irmão. E ele também, né, que tem uma espécie de religiosidade, deu tudo certo. Tronco Santana, Mano Walter e todo mundo junto. Sim, a fé dele é uma coisa assim, Max, impressionante. Para você ter uma ideia, todo o camarim de todo show dele tá lá Nossa Senhora Aparecida, tá a foto da família dele. É por isso que eu digo que ele é minha inspiração. Hoje, Jonas, por tanta coisa que eu já passei, muitas pessoas já não sabem da minha história de pessoa, mas eu já morei na rua. Eu já cheguei a morar na rua. Eu sei o que é fome, eu sei o que é frio, eu sei o que é pobreza, o que é riqueza. E então, por tudo que eu já passei, eu perdi meu pai, eu sou órfão de pai e mãe, né? Para quem não conhece também Jonas, eu vou até falar um pouco agora do Jonas também. Para quem não conhece o Jonas, eu sou órfão de pai e mãe. Eu perdi meu pai vítima de assalto, perdi minha mãe acidente de carro, né? E tudo muito perto um do outro. E eu cheguei a ser uma pessoa depressiva, né? Ao ponto de tentar tirar minha própria vida por diversas vezes. E sempre eu via, Max e Jair, eu sempre via aquela luz no final do túnel, que hoje eu entendo que aquela luz no final do túnel era o Criador, era Deus. A gente não dá um passo sem a permissão do Criador, não adianta. E quando a gente derrama a nossa vida para Ele e confia nele, o mais Ele fará. Não tem outra alternativa, não tem outro caminho a não ser o Criador. Entendeu? E outro detalhe é que todas as vezes que eu mais cresci foram nas dificuldades. Todos nós só crescemos na dificuldade. A gente não cresce na bonança, não. A gente não cresce na coisa boa, não. A gente só cresce na dificuldade. Quando você tiver numa dificuldade, só agradeça. Porque coisa boa você está aprendendo. Você vai colher bons frutos lá na frente. Não é verdade? Então, isso ele me chamou a atenção, né, pela religiosidade dele, pelo catolicismo dele. Uma coisa linda que eu acho como eu já falei, é a foto da esposa, Nossa Senhora Aparecida,
e ali ele faz a oração dele, ele só viaja com um terço na mão, né, debulhando o terço dele. E eu, num dia desse, a última vez que eu me encontrei com ele lá nos Currais, eu disse a ele, eu digo, velho, olha, é o seguinte, eu tô assistindo muito Mano Walter e Cacá e Simone. Ele disse, porque eu disse, bicho, eu nunca mandei flor pra ninguém. Cíntia todo mês recebe flores. E a gente tramando a história do pedido de casamento, do noivado de Cíntia. Eu digo, olha, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir Cíntia na frente, não sei nem quantas pessoas vai estar lá no dia do teu show. Aí ele foi e disse, olha, eu também era desse jeito. Eu cheguei a dizer a Débora que eu não mandava flor, não. Ela me mudou muito. Então, que coisa boa. Então, já como ele foi um canal para mim, foi uma inspiração para mim, eu quero ser uma inspiração, nem que seja para os meus filhos. Né? Eu tenho 2, um casal, tenho Cecília com 13 anos de idade, é órfã de mãe, perdeu a mãe aos 8 anos de idade com câncer, e eu tenho um de 5, e todos 2 moram comigo aqui em Caicó. Inclusive, estou até de férias e estão com os avós. Né? Então, é essa a história. Então, por isso que eu digo a você que Mano Walter, para mim, hoje é inspiração, é um amigo, é um cara que realmente, não por ser o cantor, é pela pessoa dele, entendeu? E, Jonas, para você que é uma pessoa muito religiosa, e aí eu vou fazer uma pergunta bastante importante, o seguidor esse, ele é de muita garra, tá? Mas você é um vencedor, um pouco diferenciado das histórias que a gente escuta por aí, para você que foi, como disse, morador de rua, uma pessoa que chegou a passar fome. Então, eu queria que você deixasse. Estamos numa época muito boa, muito propícia para você que está aí com suas dificuldades, né? Está sem rumo. E aí, nada melhor do que uma pessoa como o Jonas para dizer o que você deixaria de recado para as pessoas que querem ter um negócio próspero, para as pessoas que querem crescer na vida, assim como você está chegando lá, né? Então, eu queria essa mensagem sua para as pessoas que estão nos assistindo. Jair, Max, pessoal de casa, o primeiro passo é fé. E quando a gente fala em fé, já traz o outro antídoto, que é não desistir. Imagina quantas e quantas pessoas se tivesse desistido, né? A gente falou aqui no nome de Mano Walter, se ele tivesse desistido da primeira dificuldade. E eu também falei da questão do crescimento. Quando há uma dificuldade, quando as coisas estão fáceis demais, eu fico com medo, eu fico um pé atrás. Então, é fé. Eu passei por muitas dificuldades, muitas coisas, né? Às vezes eu paro assim, eu digo, meu Deus, eu olho para trás, eu, na minha ótica humana e em minhas condições de ser humano, eu olho para trás e digo, não, eu sozinho eu não conseguia passar por isso. Eu não tinha condições, né? Humilhações, né? Críticas, muita crítica. Mas se eu disser a você que uma das coisas que mais me fez crescer na vida hoje foi a crítica. Foi a crítica. Porque aquilo ali, quando eu ouvia uma crítica de uma pessoa, eu não ia me abalar com aquilo. A gente até fica triste, certo? Porque a gente é ser humano. A gente tem uma temência no coração. Então, a gente até fica triste, mas ao mesmo tempo, aquilo serve de combustível para mim. Porque não é que eu vá mostrar àquela pessoa que eu não sou aquilo que ela está falando, mas eu tenho que mostrar para mim, a única pessoa que eu tenho que provar, né? Então, por tudo que eu passei, hoje, se tem uma pessoa que todos nós temos, aquela pessoa que tem aquela inveja, que não quer que a gente prospere, muitas das pessoas, Max e Júnior, quer que você esteja bem, mas nunca melhor que elas. Né? Então, só olhe, tem algo de GD, né? Que é um vídeo que ela é correndo, aquela forma brincalhona dele falar, mas aquilo é um conselho muito bom. Olhe só para frente, para frente, nunca para o lado, eu me arrepio com isso, só para frente, nunca para o lado, para trás, não, para frente, só para frente.
para frente e para cima. Muitas das vezes, como ser humano, a gente chega a ficar triste, mas que não percamos a nossa fé. Nunca, absolutamente nunca. Foi aonde eu venci a depressão, sofri 13 anos com depressão, cheguei a cortar meus pulsos. Minha avó hoje está com 83 anos, liguei para ela semana passada, ela foi diagnosticada com uma doença agora, vai começar um tratamento. E minha avó, muito obrigado por tudo que que a senhora fez por mim. Porque ela segurou a batalha. Hoje eu tenho 1,83 m, hoje eu peso 93 quilos. Agora você imagine eu com 1,80 m. Na época das minhas maiores crises de depressão, eu pesava 49 quilos. E a minha avó, ela chegou a me levantar, depois da morte do meu pai, chegava a me levantar e me salvou, dizia, vovó, hoje eu olho para a papa de aveia, eu não aguento. Mas ela empurrava a papa de aveia na minha boca. E era aquela preocupação. Assim como Santana é o amor de mãe 2 vezes. Essa minha avó é minha avó materna hoje, minha avó paterna, só tenho ela hoje. E foi um dos pivôs, uma das coisas. Eu tenho... Outra coisa que eu digo, a gente tem muito parente, mas família mesmo. Família é amigos, que chega, que está ali do seu lado. Outra coisa que eu falei essa semana a gente pensa que amigo é aquele que na hora da dificuldade, que é uma coisa de Fábio de Mello, né? Ele falou, todos nós sabemos disso, e eu quero reforçar isso aqui. Pensamos que amigos de verdade é aquele que na hora da dificuldade chega, eu estou aqui, não sei o quê. Não é. Amigo de verdade é aquele que quando você conquista, quando você atinge um degrau, você olha no olho dele, você vê o brilho da felicidade que ele está, porque você chegou ali. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu amigo. Eu vi poucos brilhos desse. Poucos. Mas o único brilho que eu quero ter é o de Deus. A fé, somente. Às vezes eu digo, Senhor, e a palavra de Deus diz, aquele que se diz ter fé, cuidado para que não caia. Pelo amor de Deus, Senhor, não deixa eu cair mais não. Não deixa eu cair. Não é fácil? Não. Eu tenho funcionários, Jair, eu não queria nem falar isso aqui, mas para você ver como são as coisas. Eu tenho funcionários, ex-traficante, que pediu oportunidade na empresa, para varrer o chão, passou a ter um cargo melhor na empresa, trabalhou 1 ano e recebeu intimação essa semana. Ele saiu da empresa, trabalhou 1 ano e recebeu intimação essa semana, querendo 50 mil de indenização. Eu poderia mas eu fiz isso, fiz aquilo. Eu sei o que foi que eu fiz. Aquele lá de cima sabe o que foi que eu fiz. E uma coisa que eu lhe digo, Jair, outra coisa, a gente só colhe o que plantamos. Não colhemos outra coisa. Então, vamos plantar fé, vamos plantar foco, que é essa mensagem. Foco. E se você tem um voto a Santana, eu desafio você a partir de hoje. Faça um voto com Santana, assim como o Juinão falou comigo, faça um voto com Santana. Se você não conquistar, depois você volta aqui e você me diz. Santana é uma coisa assim fora do comum, minha avó. Lá na minha casa, ela é em cima de uma rocha e tá lá. Durante todo o mês de Santana, tá lá a vela acesa do lado dela. Então, se você realmente não está nos dias melhores e que você quer chegar onde ele está chegando, e a gente vai torcer, claro, tá levando o nome de Caicó para o agro nacional. E aí, essa história que ele contou, nós sabemos muito bem como se funciona. Todos nós sabemos. Aqui não tem criança que está fazendo como ele aqui, ganhando papa na boca. Porque nós somos adultos. E todos nós sabemos como é que isso funciona. Muita gente que já tentou fazer o mal, a mim especialmente, né? Eu tenho quase esse trajeto seu aí. Já rodei bastante o Brasil. E assim... Não é que eu goste de ver essas coisas, mas normalmente quem está preocupado em te derrubar é quem cai. E eu fico assistindo de camarote, eu não reajo. Então o cara quer me atingir, ele pode até tentar
Ele não vai conseguir e eu ainda vou assistir a queda dele. Então, para vocês, boa festa de Santana. Jonas, e foi um prazer ter você aqui. Max, foi um prazer novamente. Esse rapaz aqui Eu que agradeço a vocês demais o convite, certo? Estou muito feliz. Que pena que esse podcast é um negócio pequeno, né? Mas podemos marcar aí depois algo melhor. E vocês, uma coisa, viu, Jair? Aproveitando aqui a oportunidade do trabalho de vocês, quem estiver passando por essa, como o Jair falou, eu faço questão, tem as minhas redes sociais, podem entrar em contato. Eu tive vindo da Bahia, eu passei ali no Rio São Francisco, Maria da Ponte, muito conhecida ali, esqueci até o nome, no Rio São Francisco, ali na hidroelétrica, e ela falando os relatos das pessoas que tiram a própria vida naquela ponte, né? E ela disse que queria até colocar o meu testemunho lá. Gente, vocês que estão passando por depressão, por dificuldade, por ansiedade, podem entrar em contato comigo, eu faço questão, assim como eu venci, vocês também podem vencer. Tá certo? Muito obrigado, Jair. Muito obrigado, Max. O pessoal aqui do estúdio da Vigo. Estão de parabéns. Boa festa de Santana para todos.